Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um momento que nós temos para estudar a Palavra de Deus de uma forma mais dedicada e mais focada. Essa semana nós vamos estudar sobre Esther e Mordecai, que é o livro de Esther. Eu já vou falando que é o meu livro predileto da Bíblia, mesmo que vocês digam que é livro de príncipe, princesa, rainha, e que eu gosto disso, porque é verdade, é o meu livro predileto. Hoje nós temos a companhia do Anderson, do Rogério, que vão nos ajudar a entender melhor o que a presença de Deus na vida das pessoas pode fazer para a salvação delas e até de outras pessoas que elas muitas vezes nem conhecem. Para isso, Anderson, pode começar pedindo a presença de Deus sobre o nosso estudo? Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais essa semana, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Teu Santo Espírito nos guie neste momento. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição, ele se encontra em Isaías, capítulo 49, verso 6, e diz assim: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação, até os confins da terra. Rogério, como que é isso de nós seguirmos a missão sem que haja nenhuma turbulência, nenhum problema? Porque, como a gente já falou na lição da semana passada, se eu vou, por exemplo, para a África, se eu vou para o Oriente Médio, Bíblia não quer dizer nada. Lição da escola sabatina, devocional, meditação, isso não quer dizer nada. Como é que eu enfrento esses tempos de turbulência para levar a missão? Então, é engraçado, porque assim, as turbulências são imprevisíveis, né? A gente não sabe quando vai acontecer e tal. Inclusive, há uns tempo atrás, né, ainda está na memória, bem recente, no dia 3 de novembro nós tivemos uma grande turbulência aqui em São Paulo, né? Tivemos uma ventania forte que destruiu muitas árvores, acabou com muitas árvores. 100 km por hora. 103, né? 103, enfim. E lá, minha casa foi uma das atingidas com a falta de luz, sabe? E é engraçado, porque mesmo tendo essa falta de luz, coisas do cotidiano que aconteceram antes me ajudou a superar isso. Por exemplo, né, toda vez a gente usa velas para o culto de pôr do sol. Então a gente tinha vela em casa, que a gente usou as velas de pôr do sol, justamente foi uma sexta, né? Então a gente tinha vela do pôr do sol. Outra coisa é que meu filho é desbravador e ele tem aquelas lanterninhas de cabeça, sabe? E a gente pegou e colocou aquela lanterninha de cabeça para viver naquelas noites que a gente ficou sem luz naquele dia. E também teve uma outra coisa. E o que fazer com a lanterninha sem Netflix? Pois sem né? Mas foi tão gostoso nesse sentido. Aí só que daí tinha um grande problema, sabe qual que é? Chuveiro. Mas a gente tinha uma solução para o chuveiro. A gente tem um aquecimento em casa por gás e acionamento com pilha alcalina. A gente tomou banho à luz de vela quentinho. Olha, então foi gostoso, de uma certa maneira, aquele sábado, né? Mas eu sei, claro que nós tivemos outros problemas. No caso de Esther foi igual, sabia? Porque olha só, aconteceram coisas antes que ajudaram o povo de Deus a superar aquela turbulência. Por quê? Porque se a gente for pegar a história de Esther, existiam dois tipos de judeus, né? Aqueles que ficaram na Pérsia e aqueles que voltaram para Judá, na época de Esther. E daí as pessoas que ficaram lá, dentre as pessoas que ficaram na Pérsia, Mordecai, que era primo de Esther, os dois moravam juntos. E aconteceu uma coisa estranha, né? Que o rei dispensou a sua rainha, mandou Vasti embora. E no lugar dela veio Esther. E Esther acabou, isso antes da turbulência total, né, tudo. Quando veio a turbulência, que os judeus receberam um decreto de morte, Esther estava lá para ajudar. Né? Então, olha só, como Deus prepara a gente para as turbulências, Deus nos provê coisas para poder superar essas turbulências. Né? Um outro exemplo importante que todo mundo lembra, que, enfim, né, para a gente relembrar, foi José. Né? José foi vendido como escravo e salvou o povo, né, naquele momento. Né? E tem um texto de Romanos muito famoso, que é Romanos 8:28, fala o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu ouvi dizer de um pastor que esse texto seria melhor traduzido que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam.
né? Então veja, nos períodos de turbulência que nós temos para viver, Deus está nos provendo maneiras de vencê-los. Então essa daí é o que eu tenho para lhe dizer hoje sobre essa questão de turbulência, né? É isso. E como que a gente pode, Anderson, sobreviver num local onde a nossa fé não é a lei da região, né? Por exemplo, vamos supor que nós vamos trabalhar na janela 1040, onde são leis e uma vida totalmente diferente. E nós vamos lá como cristãos. Ser cristão nesses locais não só é problemático, como muitas vezes você corre até risco de morte, né? Então, assim, como sobreviver? Como manter a nossa fé num local em que a nossa fé é o que menos é valorizado, né, ali? Assim, explicar algo que nunca viveu é complicado, porque no Brasil a gente tem uma certa liberdade quanto a isso. Inclusive leis religiosas que protegem a gente, inclusive, de fazer provas, concurso público, provas para vestibular no domingo. Então hoje está muito... Cada dia a gente tem mais liberdade em relação a isso. É difícil entender judeus, entender pessoas que moram na China, no Oriente Médio, como que eles pregam. É difícil, porque eu nunca vivi essa... A gente tem alguns problemas pontuais. Amanhã no trabalho você precisa vir no sábado trabalhar. Aí você toma uma decisão, vou ou não vou. Mas aí eu tenho outro emprego que eu posso substituir esse. Lógico, você vai passar por um momento difícil, mas consegue substituir. É diferente de todo dia eu enfrentar esse problema. Até mesmo de ler a Bíblia, que é uma coisa que eu não consigo entender. Então, do ponto de vista de comparação, é difícil você explicar alguma coisa que você não vive ou que você nunca viveu. Porque a gente pode explicar as experiências que a gente tem em relação ao nosso cotidiano de vida profissional, vida escolar, faculdade, que você tem que vir no sábado fazer provas, tem que vir trabalhar amanhã, ou você tem que... Aí enfrenta pessoas, colegas de trabalho, vamos beber hoje à noite, porque você não bebe, porque você não toma Happy hour café. da sexta-feira. Exatamente. Aí você começa a explicar algumas coisas, só que nesses detalhes você começa a explicar a sua vida. Você não toma café? Não, mas por quê? Questão de saúde, questão... Aí você tem uma margem para abrir e falar sobre o que você realmente vive. O estilo de vida, os 8 remédios naturais de Deus, incluindo o sono. Então, são esses momentos que consegue explicar sobre a sua fé. Porque as dificuldades em relação a isso temos, mas não é tanto como outras pessoas que estão enfrentando lá fora. Então, é difícil explicar o que viveu Daniel, o que viveu José, o que viveu Esther e Mordecai, porque eles viveram como estrangeiros em um local que a lei era totalmente contra eles, em todas as situações. A gente sente alguma facilidade muito grande quando a gente viaja com a igreja. Que facilidade! Que você não tem conversas maliciosas, você não tem nada que... Até as músicas... as conversas são legais, as músicas que se tocam ali são do seu ambiente. Então você vive, eu estou vivendo um pouquinho do céu bem mais presente. A Bíblia não, a gente comenta sobre essas coisas que a gente deveria ter o céu aqui, já iniciando aqui, em termos de estilo de vida, alimentação e tudo mais. Mas quando a gente está no acampamento, a gente se reúne com o grupo da igreja, tipo, eu faço parte de um pequeno grupo e a gente inúmeras vezes já pegou feriadão e viajou todo mundo junto. Aí as crianças ficam junto conversando, brincando, então o negócio é sadio. Aí você volta para casa na segunda-feira, você vai trabalhar, aí você olha assim, no final de semana foi fantástico, e parece que eu estava no céu e agora eu vou voltar para a terra. Mas nesses momentos anteriores é que Daniel se preparou, José se preparou, Esther se preparou, porque na hora que vem a aprovação, não tem como se preparar, porque ela já está à sua frente. Quando vem alguma tentação para nós, diante dos nossos colegas de trabalho, no emprego, ou no dia a dia, no trânsito, seja o que for, eu tenho que estar preparado antes, porque na hora não dá tempo de se preparar. Eu acho que isso dá para fazer um link com o que o Rogério falou, que o Senhor nos dá condições de, tentando fazer o bem para uma outra situação, a gente acaba se preparando, que é a história das pilhas, é a história das velas, então assim, da lanterninha dos desbravadores. Você imaginou, provavelmente vocês nunca pensaram em usar a lanterna fora do clube de desbravadores, fora das aulas de espeleologia, né, que entram lá nas cavernas. Você não pensa nisso. E de repente o Eterno usa todas aquelas coisas que vão acontecendo com você. No local de trabalho, eu creio que o que faz a diferença nesse preparo é o seu trabalho.
sabe? Não importa se você é o CEO ou se você é o faxineiro, que você seja o melhor. Sabe? Se você for o faxineiro, que quando você sair do banheiro, o banheiro fique impecável. Se você for o CEO, que as suas decisões sejam as melhores possíveis para beneficiar a maior parte das pessoas. Então, isso que faz a diferença. Aí na hora da tempestade, eu creio que as pessoas te ouvem. Porque se você não é um bom colega de trabalho, né, um colega legal, as pessoas nem vão. Ainda bem que ele não vem, ainda bem que ele não veio para o happy hour, né? Um a menos, né? Ainda bem que ele não vem aqui hoje. Então é isso que eu creio que faz muita diferença. E aí, Rogério, como que a gente pode usar essa lei da bondade, esse estilo de vida saudável em um outro país, em uma outra região que não é o meu país? Sabe, na lição 11, não, desculpa, na lição 10. Na lição 10 estava falando sobre Paulo, né? Que ele conhecia o lugar e que ele teve um jeito de falar com as pessoas, com que as pessoas pudessem conhecer o Deus desconhecido. Isso daí me lembrou um pouco, né? Esse pedaço da lição me lembrou, dá para fazer um link com isso no passado. Que assim, o que ele usou lá na época, né? Ele conhecia a cultura, né? Mas ele se manteve fiel aos seus princípios. Então, ele conhece a cultura, se mantém fiel. Ele respeitou e aceitou aquelas coisas que não tinha problemas, né? Não batia de frente com os princípios dele. Então ele foi lá e inclusive elogiou as coisas boas que aconteciam lá em Atenas, né? Enfim. Essa última questão, né? Você falou sobre como que o CEO deve fazer o seu melhor, que o faxineiro deve fazer o seu melhor, né? E isso aconteceu também, né? Por exemplo, com Daniel, né? Que é o caso dos exemplos que a gente tem, né? Ele era fiel ao rei, apesar de ser também fiel a Deus, né? Então ele era fiel ao rei, né? Ele fazia o seu trabalho com total fidelidade, né? Então ele mostrava bondade, ele mostrava fidelidade, mostrava amor, né? E mostrava devoção ao seu Deus. Aquilo lá, então assim, a parte que podia fazer com que de fato uma certa parte da história fez, né, deu problemas para ele, né? A parte da fidelidade dele virou algo bom, né, bem visto na sociedade daquele tempo, né? Esse jeito de viver aconteceu também com outros personagens, inclusive que estão aqui na lição, né? Então Daniel, ele conheceu a cultura, ele se manteve fiel, se adaptou à cultura e foi fiel em sua obra, em seu trabalho lá dentro. Assim como Esther, depois de Esther teve Esdras e Neemias. Olha só, quantas pessoas que tiveram contatos com reis, contatos com a fidelidade, com a cultura das pessoas e fizeram exatamente essa regrinha, né, de você mostrar a lei do amor, né, que é a questão que a gente estava comentando. Então a gente tem a lei do amor demonstrada dessa maneira. A gente conhece a cultura, né, para poder ir lá fazer um trabalho em culturas estrangeiras. A gente precisa conhecer a cultura, né, é importante. O idioma, quem sabe, né? Enfim, se for um idioma diferente do nosso, o idioma, manter-se fiel aos seus princípios, respeitar as pessoas, são coisas. E pode ser realmente, né, a lei do amor que foi sugerida, é bem isso, a gente precisa amar aquelas pessoas, né, e tentar planejar o jeito que a gente vai chegar nela. É isso. Eu creio que o resumo da sua fala seria aquela palavrinha que você usou, respeito. Eu sou diferente do outro. A gente vê isso muito nesses programas, nesses documentários ou mesmo reality shows de pessoas que vão para outros países. Então a pessoa chega lá, não, mas eu sou brasileiro. Tudo bem que você é brasileiro, mas aqui, a partir do momento que você vem para cá, a regra é a regra daqui, é a regra que vale. Então você vê, por exemplo, tem uma série, não sei em que canal, que passa de pessoas no aeroporto e aí elas vão passar em visita lá na Polícia Federal ou na Receita Federal. Não, mas no meu país isso é comum. Tudo bem, mas aqui é a Itália. Tudo bem, mas aqui é a França. Então, assim, eu acho que essa palavra respeito, ela é um diferencial muito grande. E aí a gente faz um link, voltando à história, que é o tema da nossa semana, que é a história de Esther e Mardoqueu, ou Mordecai, né? Como é que isso tudo começou?
eles estavam na cidade vivendo, não saíram, como o Rogério falou no início, eles não saíram na época em que o Eterno abriu os caminhos para que eles pudessem voltar e continuaram vivendo a sua vida na cidade. Aí um dia alguém é promovido. Esse alguém era um nariz empinado, que se achava melhor que todo mundo e não sabia que as pessoas tinham quando ele passava, as pessoas tinham que se abaixar. Mas quem se abaixava ou não, ele nem olhava. Mas aí sempre tem um espírito de porco, né? Sempre tem alguém que fala, vou lá falar para ele, para ver se realmente esse judeu não vai se ajoelhar diante dele, não vai prestar reverência. E é aí que Mardoqueu entra na história, né? Mas como que a gente pode entender isso, Anderson? Como é que um judeu ia se prostrar ou fazer reverência diante de alguém que era um descendente de Amaleque, né? E outra, não era diante de Deus? Como é que isso ficaria na cabeça de um judeu? E como é que isso pode nos preparar para os eventos dos últimos dias? Lendo o livro de Esther, quando a gente vai fazer o estudo, é interessante que a Bíblia fala que só ele que não se curvou. Será que só tinha ele lá? Com certeza não. É estranho. No caso dos 3 amigos lá de Daniel, só eles não se curvaram. Mas será que só tinham eles lá? As pessoas se destacam, né? Exato. E a Bíblia destacou Mardoqueu, Mordecai, como ele, a pessoa que não se curvou. Interessante que os outros, eu não sei. A Bíblia não fala dos outros. Relatou, pode ter sido que aconteceu com outras pessoas, mas a Bíblia relatou o nome dele. Não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos num ambiente que até certo ponto, seja pelas próprias leis ou pela cultura, ou ambos, pode ser um grande desafio para a nossa fé. Para ele, o desafio foi esse. De repente, estava tudo ocorrendo bem e de repente surge uma lei. Não pode, todos têm que se curvar a tal pessoa. De repente, a vida corre perfeitamente, está tudo bem e de repente não se pode orar a outro Deus que não fosse ao rei, no caso de Daniel. De repente, a nossa vida está tudo normal e de repente sai um decreto que a gente não pode mais comprar ou tem que trabalhar no sábado. Tá tudo bem. E de repente acontece alguma coisa diferente. Tá tudo bem e de repente você tem que ficar em casa confinado porque se você sair, você vai transmitir ou pegar a doença do Covid. Então são sinais que a gente vai tendo, são lições que a gente vai aprendendo na Bíblia, que coisas vão acontecer. Mas como que o governo vai definir quem é sabatista, quem é de Deus, quem não é? A gente já teve um grande sinal no Covid. Ficou muito claro. Quem saía meio que era escorraçado. A Márcia, não lembro agora se trabalhou na área mas era da área de saúde. Minha esposa também é. E ela teve problema para pegar um metrô. Teve gente que não podia entrar no ônibus, parava o ônibus e as pessoas não deixavam entrar. E é porque ela estava trabalhando em favor das pessoas. Talvez uma das poucas profissões que trabalharam estava trabalhando em favor das pessoas. E não tinha que ter medo, fazer o quê? Então a gente vê que sinais estão aparecendo e a gente tem que se preparar para esse grande dia. Mais próximo da volta de Jesus. Hoje está próximo, mas vai estar mais próximo ainda e algumas coisas vão aparecer que vão nos colocar realmente em xeque. E agora? Que lado você está? Deixa eu contar sobre isso daí, sobre história, né? No passado, alguns judeus fugiram lá da Europa, né, porque havia perseguição, né, contra eles, e eles vieram para o Brasil para poder, enfim, fugir dessa perseguição que existia já na Europa. Isso no começo do Brasil, né, enfim, lá no comecinho, né? Só que aqui o rei de Portugal falou o seguinte: olha, vocês vão ter que se tornar cristãos, né? E daí nesse tempo que eles são conhecidos, né, como os cristãos novos, né, na época aconteceu isso daí, e eles, se eles eram pegos guardando o sábado ou fazendo qualquer uma das cerimônias do tabernáculo ou a Páscoa, qualquer uma das cerimônias judaicas, eles eram presos, né, e instituiu-se depois a Inquisição aqui no Brasil, em que alguns deles eram jogados na fogueira, né? Principalmente na Paraíba, tal, existem várias histórias, vários relatos disso. Então, assim, esse daí é uma maneira também de entender como pode ter uma perseguição realmente difícil, né? No caso eram os judeus, né? Se tivesse, que não existia igreja adventista na época, né? Se fossem os adventistas, iam ser considerados da mesma forma, né? Então, aqui no Brasil já teve essa história,
né, dessa perseguição religiosa, no caso, para com os judeus, de quando eles tentavam, enfim, guardar o sábado. Né? Então, só finalizando aqui, nem sempre sendo fiel a gente vai ter vitória imediata, ou ter bênção imediata. Esses relatos aqui de Daniel, de Esther e Mordecai, foram histórias vitoriosas, o povo saiu por cima depois, Deus recompensou meio que algum tempo depois, mas não há dúvida de que a gente, sendo sincero, estaremos sempre fazendo a coisa certa, independente das recompensas serem imediatas ou não. Eu vou ser sincero agora, eu não vou perder meu emprego. Você pode perder seu emprego, mesmo sendo fiel a Deus, mas você fez a coisa certa em escolher o lado da palavra de Deus, o lado de Deus. E se a recompensa não for em vida, vai ser na eternidade, isso é uma certeza. Com certeza. Tem até um provérbio que fala isso. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, assim, saber escolher esse lado é o que vai fazer a diferença para o cristão. E aí, Rogério, qual que é a força do cristão? Principalmente quando vem essas turbulências, esses problemas, o que mantém o cristão firme? Muito bem. Assim, o que aconteceu, né? No tempo de Esther, que é o tema. Né? Mordecai era primo, né, de Esther, e daí ele falou para Esther sobre o problema que estava tendo com um decreto que Amã tinha assinado, né, em nome do rei, né? E queriam matar os judeus, enfim. E daí, o que ela fez? Daqui ele avisou para Esther, e Esther, ela convocou um jejum e oração do povo, né? E daí ela foi falar com o rei, né? O poder da oração é a maior força que a gente tem, né? Porque veja só, quando a gente está em tribulação, ela nos dá ao menos 5 coisas. A gente pode pedir para Deus, né? Força para vencer essa provação, a proteção de Deus, né? A sabedoria, o livramento e o louvor, e a bênção, né? E a bênção. Então, assim, a gente pede bênção. Quando a gente está na tribulação, a gente pode pedir as bênçãos, a gente pode pedir força, a gente pode pedir sabedoria, e Deus dá pra gente isso. Então, essa é a grande força. E o legal de tudo isso é que também na oração a gente pode agradecer quando vier a bênção, né? Então é uma grande força do cristão. A gente pode louvar, a gente pode ser grato, né? Pode agradecer e pode adorar a Deus, nos dispondo a continuar servindo, né? Servindo, né? Então esse daí é a grande força. É o que faz toda a diferença, né? O poder da oração. A gente sempre fala isso em várias situações, mas faça o teste. Peça a Deus. Às vezes, quando você terminar de orar, o problema não estará resolvido. A maioria das vezes não estará resolvido. Mas você tem uma paz, uma tranquilidade que o mundo não pode te dar, mas também o mundo não pode tirar, né? E isso faz toda a diferença, né? E aí acontece um milagre, né, Anderson? De repente, o milagre que é chamado de Purim. Purim é sorte em hebraico. Pur é sorte, Purim é sortes. Então, assim, acontece um milagre. E esse milagre lança um desafio para nós hoje. Como que a gente pode agir diante desse milagre? Não é à toa que esse Purim é comemorado até hoje, né? Sim. Ali perto da Morumbi, aqui em São Paulo, eles deixam até uns objetos lá, judaico, e lá tem explicando a data, bem grande o objeto, e toda vez eu passo lá, e agora que eu estou relacionando uma coisa a outra. Quando eu comecei a estudar o estudo dessa lição, você vê o poder que isso teve. Os comentaristas falam que o livro de Esther não tem o nome de Deus escrito. A gente lê e realmente não aparece. Mas os judeus reconheceram o poder de Deus no livramento que aconteceu diante de todo esse problema entre Amã, Mordecai e o decreto que saiu. E muitos de dentro do reino se converteram ao judaísmo, devido a todo o poder, o testemunho. E hoje a gente é também desafiado. E a gente pergunta para as pessoas que estão nos assistindo: qual o desafio que você tem hoje? O que você enfrenta? Os judeus, Daniel, José, enfrentaram grandes desafios. Um rei, um poder político. O nosso pode não ser tão grande nesse ponto de vista, mas pode ser grande aos nossos próprios olhos. Porque eu posso enfrentar uma pessoa e já ser um grande problema para mim. Então, desafios a gente tem diariamente, e cabe a nós escolhermos para onde partirmos
e para qual decisão tomarmos em relação aos desafios que nos aparecem diariamente. Às vezes são desafios pequenos e às vezes são desafios que nos acompanham diariamente. Aquelas tentações... Boletos. Que é maior desafio que o boleto? Aí eu tenho que trabalhar para pagá-las, né? Exatamente. Depende do meu esforço, mas aí quando vai contra a vontade de Deus alguma coisa, aí eu tenho que tomar a decisão, que lado eu vou ficar. E aí o desafio de você também, que lado você está escolhendo hoje? Futuramente vamos ter a vinda de Cristo e vai estar decidido já para que lado eu estarei. Mas essas decisões são tomadas diariamente. Eu tomo uma hoje, outra amanhã, porque no dia que realmente eu tiver que enfrentar um grande desafio, minha decisão vai estar tomada. Na hora que o inimigo aparecer, tipo assim, os falsos profetas, realmente as coisas acontecerem para Jesus voltar, minha decisão ali já vai estar tomada. E aí eu vou estar ao lado de Deus ou contra Deus. Não existe em cima do muro. Não existe essa opção. Ou estou de um lado ou estou do outro, né? E é isso mesmo, faz toda a diferença. Aí, Rogério, como é que Esther salvou o seu povo e como é que nós hoje podemos atuar? Por exemplo, vocês dois são pais, como vocês tomam a sua decisão diariamente, vocês estão ao lado do Senhor. Como é que vocês podem influenciar seus filhos, né, seu cônjuge, para que eles também enveredem por esse caminho? Pois é. Eu queria falar sobre um detalhe. Sabe que alguns personagens bíblicos, eles são representações de Cristo. Sim. Por exemplo, né, Isaac, quando se ofereceu de uma certa maneira para dar a sua vida por uma causa divina, ele estava representando a Jesus, né, porque estava pronto de dar sua vida. Né? Jonas, o pessoal fala bastante mal de Jonas, né? Mas Jonas também fez isso. Quando estava lá no barco, né, a tempestade, ele falou, me joguem ao mar. E ele foi jogado ao mar. Né? Então ele também representou a Cristo, porque ele estava disposto a oferecer sua vida. Né? Assim como Moisés e assim como Esther. Né? Esther, quando recebeu aquela mensagem, né, de que o povo iria sofrer a morte, ela dispôs a sua própria vida, né, para isso. Né? No caso... Foi de uma certa maneira, além dela conseguir salvar o mundo, né, salvar as pessoas de lá, né, os judeus representando o mundo no paralelismo com Cristo, né, ela ofereceu a sua própria vida, né, e depois arriscou a sua própria vida para fazer aquilo. Né, então ela se dispôs, se tiver que morrer, que morra. Não é assim que ela colocou? E assim, então... Tem o livro de João, também outro verso bastante conhecido, que é João 15:13, fala, ninguém tem maior amor que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Né? E ela fez isso, ela dispôs de dar a sua própria vida. Então, além de tudo, de manter a fidelidade, respondendo, né? Manter a fidelidade num grau assim grande, né, de você... no caso de dar a sua própria vida, o exemplo também, porque ela jejuou e ela, no caso, nós como pais, né, que é a segunda parte até da pergunta, nós como pais devemos dar o exemplo, né? Então, ela pediu o jejum e ela jejuou, né? Ela pediu para que as pessoas nem bebessem água, né? E ela também fez, né? E as pessoas que estavam com elas, as pessoas que cuidavam dela, né, que ajudavam ela as suas servas diretas, também fizeram. Né? Então veja, o exemplo que ela deu, né, o exemplo é importante. É isso. E o exemplo é tão importante, as pessoas até dizem, né, que a sua fala pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Né? E isso faz toda a diferença quando a gente vai tentar mostrar para as pessoas que elas têm uma oportunidade. Da mesma forma que o povo judeu foi salvo pela intervenção de Esther, ela foi desprovida de qualquer orgulho próprio. Se morrer, morri. Ela fala desse jeito, se morrer, morri. Então, as pessoas têm que estar dispostas a fazer o seu melhor. E isso pode ajudar na salvação. Nós sabemos que ninguém salva ninguém, né? As pessoas têm a sua escolha individual. Mas o Espírito Santo pode atuar de tal forma, através do exemplo, como o Rogério falou, que aí a pessoa vai se sentir atraída. Por que será que ela faz isso? Por
que será que ela é assim tão diferente? Ou ele é assim tão diferente? E isso faz toda a diferença para as pessoas que nos observam. Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo. E às vezes a gente não percebe, mas as pessoas percebem tudo o que acontece, como você se veste, o que você come, qual é a diferença que faz. E é a oportunidade que você tem de falar de Jesus para as pessoas, né? Com esse pensamento em mente, Rogério, faz uma oração para encerrar o nosso estudo. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado porque temos a Bíblia para estudar. Que o Senhor possa fazer com que a gente sirva de exemplo, que possamos também fazer com que as pessoas enxerguem o seu amor por nós e por elas também. E que possamos um dia todos estar aqui, e as pessoas que nos ouvem também estar reunidos debaixo da árvore da vida, louvando a salvação que foi dada por Cristo Jesus. Isso que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima.